Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast semanal da Exame para você que quer saber tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame. Fiquei umas semanas fora, né? A Mari estava me cobrindo, mas agora voltei. E eu tô aqui hoje com um convidado super especial, que é o Guilherme Sacamone. Ele é o responsável por todas as operações da OKEx, que é uma corretora de criptomoedas aqui no Brasil. Tudo bom, Guilherme? Tudo certo, João. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Como você disse, estou liderando aí as frentes da OKEx no Brasil. OKEx, para quem não sabe, é uma corretora, talvez a segunda maior corretora atualmente global em volume negociado. Uma empresa que nasceu em 2017, focada simplesmente em oferecer serviços como uma exchange mesmo, uma corretora de criptoativos. Mas atualmente se comporta muito como uma empresa de tecnologia Web3. Por que tecnologia Web3? Corretora, carteira Web3 e a nossa L2 aí sendo construída em cima da Ethereum, chamada X-Layer. Então, todo um âmbito aí de soluções globais para servir os usuários aí que são entusiastas desse mercado. Você falou, já vou puxar o gancho, então. Você falou um pouquinho dessa evolução, né, da OKEx, de uma corretora para uma empresa Web3. E acho que não é a única também, né? A gente vê várias corretoras, algumas, acho que nesse movimento. Acho que a Coinbase é um exemplo também, né? Lançou uma Layer 2 própria. Qual é a lógica, né, o racional por trás desse movimento, né? É porque ser uma corretora não é o suficiente para dar dinheiro no mundo cripto? Como que é a lógica, né, para essa transição também? Boa, eu acho que a lógica é você realmente ampliar a sua gama de produtos. Acho que faz muito sentido quando você já está dentro desse mercado, principalmente prestando serviços como uma corretora, de você estabelecer conexões e você conseguir observar a partir da frente de corretora, qual que é o comportamento do usuário e o que ele está te pedindo. Legal. E a partir daí você conseguir abrir outros âmbitos de negócio e facilitar a navegação do usuário desde a sua primeira exposição a um ativo, a um criptoativo, até de fato começar a explorar diversas mainnets, de diferentes networks aí dentro de um mundo Web3 de fato. Então a gente entende que facilita a vida do usuário, se construindo tudo dentro da mesma casa, a gente conseguir plugar todos esses canais de uma vez só, vamos dizer assim, para os usuários. É uma resposta, então, a uma demanda, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E no fim do dia, isso acaba sendo uma característica muito presente nas corretoras globais, né? Quando você tem uma presença global, você consegue colher muito desse feedback, você consegue estar perto de grandes jurisdições onde existe um desenvolvimento de Web3 muito forte, e aí sim faz sentido você trazer essa conexão para dentro de casa. Na verdade, quando você está numa presença muito numa jurisdição só, isso acaba sendo um pouco mais difícil, mas a OKEx, por estar presente no mundo inteiro, ser uma das maiores do mundo, uma das mais robustas, ela consegue trazer todo esse ecossistema para dentro de uma solução quase que única, né? E quando eu digo quase que única, dentro de nosso exemplo, por exemplo, dentro de uma mesma aplicação moram, né, a nossa corretora tradicional, a centralizada, junto de uma experiência Web3 que já conecta aí mais de 90 mainnets, mais de 10 mil aplicativos descentralizados e, sei lá, 400 exchanges descentralizados. Pouca coisa, já né? É uma coisa, assim, maluca de parar para pensar e descrever tudo. Total. E você estava comentando desse aspecto, né, de atuação global da OKEx. E aqui no Brasil, a operação é um pouquinho mais nova, né, do que essa de 2017. A gente até conversou logo que a OKEx veio aqui para o Brasil. Como que está sendo esse balanço, né? Acho que agora fez alguns meses. Tá para fazer 6 meses, a gente lançou dia 27 de novembro. Minha percepção de tempo tá horrível, mas tava com essa impressão. Tá tudo certo. É isso. E como que tá sendo o balanço até agora, né, dessa vinda pro Brasil? E por que vir pro Brasil também? Boa. Né? Acho que antes de falar de Brasil especificamente, é importante falar que esse mercado vem amadurecendo muito. Né? Eu acho que a gente passou por grandes momentos, tanto positivos quanto negativos, principalmente no ano de 2021 e 2022, onde a gente viu grandes mudanças na relação dos usuários com as corretoras que eles utilizam. E foi ali que a gente começou a perceber, como empresa, que seria necessário uma presença regionalizada. Somos uma empresa global, estamos presentes em vários países, temos uma plataforma de fácil acesso, borderless, né, podemos dizer assim, mas a gente entendeu que era necessário, em alguns países-chave, alguns países que a gente considera estratégicos, uma presença regionalizada, com estratégia sendo desenhado
processo de tomada de decisão mais ágil e realmente um time que conseguisse trabalhar de forma 100% focada em algumas regiões. E o Brasil foi escolhido como um desses mercados. Então, aí, como a gente disse, no dia 27 de novembro, a gente lança oficialmente a marca da OKEx aqui, o lançamento da corretora, especificamente um produto específico para o Brasil, para os brasileiros. Então, isso veio muito dessa guinada desde os acontecimentos de 2022. Por que Brasil? Acho que antes de falar de Brasil, é importante falar de América Latina. Sim. A América Latina acaba sendo uma região muito interessante sob a ótica de adoção cripto. Quando você olha para o que acontece na América Latina, você olha, por exemplo, os motivos que estão levando os usuários a terem adoção em El Salvador. É um caso muito específico e muito único de El Salvador, que, por sua vez, é muito diferente do que a gente observa em países como Venezuela, Argentina, que também, por sua vez, é muito diferente do que a gente observa no Brasil. O que está levando esses usuários a terem essa exposição ao mercado cripto? Cada país da região tem uma história diferente. Cada um motivo, uma história diferente, o que faz com que a América Latina seja, de fato, um laboratório cripto quase. A gente brinca muito, né? Vamos falar da região laboratória. É a região Latam. Então, por si só, é uma região muito interessante e acho que faz muito sentido esse esforço dessas empresas globais em estarem mais próximos desses mercados. Por que Brasil entre a América Latina? Eu acho que o avanço regulatório proporcional aos outros países que a gente vem observando no Brasil chamou muita atenção. Chamou muita atenção da OKEx para tomar essa decisão de vir para cá, com todo esse investimento que a gente está fazendo nesse momento no país. E o tamanho do mercado de uma forma geral. Então, a gente entende que o Brasil é como se fosse o primeiro campo de batalha de expansão da OKEx. E a gente está vendo que o Brasil provavelmente vai se tornar um hub da América Latina para a OKEx aí nos próximos anos. É o que a gente espera que aconteça. Legal. Então, por isso esse investimento mais robusto no Brasil especificamente. Falou disso de campo de batalha, vou te perguntar disso já já. Mas antes eu queria saber como que você caiu nesse mundo de cripto, né? Você já trabalhava com cripto antes do OKEx ou acompanhava de fora? Como que foi essa jornada, né? Até o Country Manager, né? Que é o termo mais chique para sua posição. Não, na verdade, cripto, eu cheguei tarde para essa festa. Assim, às vezes as pessoas acham que o Gui tá aí liderando uma empresa grande aí do mundo cripto, já deve estar nesse mercado há muito tempo. Não, eu comecei a brincar mesmo com cripto, comecei a ler mais e me interessar mais fim de 2018, metade de 2019, que eu comecei a comprar um pouquinho, vender, estudar um pouco mais. Mas sempre me chamou muito a atenção. Sempre foi um mercado que eu fiquei muito curioso e a partir daí, de fato, apesar de não ter investido tanto, que eu me arrependo muito... Todo mundo, né? Se arrepende. Eu estudei bastante. Me aproximei bastante desse mercado como todo e principalmente o Bitcoin, né? Um asset que sempre me chama muito a atenção. E, assim, às vezes eu imagino que a minha esposa quer me matar, porque eu só falo de Bitcoin com ela, é impressionante. O papo do jantar, às vezes, fica meio chato, Nossa né? Senhora, ela deve estar vendo isso. Desculpa, meu amor, eu sei que eu falo mais do que eu deveria de Bitcoin. Mas então, me tornei um entusiasta. E daí eu estava nesse momento, morava em Nova York, estava trabalhando pelo Facebook lá em Nova York, atendendo o mercado financeiro lá fora. E daí fiz esse momento de retorno para o Brasil, mas já comecei a procurar oportunidades de como estar mais próximo dessa evolução. Daí eu vim fazer parte de uma exchange também que estava querendo vir para o Brasil. Ajudei a liderar a parte de crescimento e desenvolvimento de negócio deles. E daí veio esse convite da OKEx para, de fato, liderar toda a operação no Brasil. E quando a gente sentou junto para entender qual era o plano da OKEx, como o Brasil havia se tornado uma prioridade para a empresa, aí sim eu achei que fez muito sentido. E daí essa movimentação me brilhou os olhos e aqui estamos agora. Mas assustou o convite, assim, de primeira, tocar a operação inteira no Brasil ou... Não, eu acho que... Não diria que assustou. Não foi um susto. Principalmente, quando aparece esse primeiro convite, surgem várias perguntas. Muito mais perguntas do que respostas. Principalmente qual era o apetite dessa empresa em relação ao Brasil. Sim. Eu acho que esse era um ponto muito importante. Que é também um mercado muito caro, né? Muito caro. E além disso, qual que era o apetite regulatório dessa empresa? Porque a gente vê que não é trivial em grandes players globais terem um esforço regulatório tão grande. Não é trivial nesse mercado cripto até hoje. Acho que vai se tornar cada vez mais, como eu disse, é um mercado que vem amadurecendo. Mas isso eu estava muito interessado. Uma empresa que quer vir para o Brasil, ela precisa vir para o Brasil respeitando as regras locais. E acho que isso foi uma coisa que a OKEx sempre transpareceu muito bem. A gente quer ir para o Brasil, queremos fazer grandes investimentos, uma visão de longo prazo, não é uma visão de curto prazo de gerar um volume de receita maior, muito pelo contrário. Nem que seja a gente diminua nossa agressividade no mercado, mas cumpra
as regulações locais para que a gente tenha, de fato, uma presença de longo prazo nesse país. Então, isso me brilhou muito os olhos e eu achei que fazia muito sentido esse desafio. Legal. Você falou dessa questão do campo de batalha, né? E eu acho que faz um certo sentido, porque o Brasil também, em termos de cripto, ele está relativamente maduro, né? E a gente tem vários players atuando nesse mercado, né? Tanto nacionais quanto internacionais, mas também tradicionais, né? Por exemplo, o Itaú, o BTG já oferecem. Na área de fintech, o Nubank também oferece. Como é também trabalhar com esse ambiente, que é um ambiente competitivo? E aí, como que a OKX também busca se apresentar, também mostrando algum diferencial, né? Para atrair os clientes nisso. Boa. Ótima pergunta. Quando a gente olha para o mercado, vamos dizer assim, dos bancos que estão nessas frentes cripto, eu acho que eles têm um papel muito importante nesse mercado, que é, de fato, empurrarem essa indústria para mais gente. Eles têm uma capilaridade muito maior. Né? O core deles não é oferecer soluções cripto. Então, eles fazem um trabalho de fazer a primeira introdução para um mercado que provavelmente está ainda carente de educação e tudo mais. Então, acho que eles cumprem esse papel muito bem. Quando a gente olha para o campo de batalha, vamos dizer assim, mas para esse mundo das exchanges e dos competidores, quando a gente estava fazendo nosso planejamento estratégico de Brasil, a gente separou os nossos competidores em 2 blocos. Um bloco, que é o que a gente chama de... que são os players locais, as exchanges que estão aqui no Brasil, que elas acabam prestando um serviço muito bom sobre a ótica de experiência de usuário. Né? No fim do dia, são brasileiros construindo produtos para brasileiros. O que parece trivial, mas quando você está com uma empresa que, né, tem uma base forte em Singapura, tendo que construir para brasileiro, existe um certo impacto. Outra, né? Exato. Então, aqui, no fim do dia, nesse mundo, a gente tem empresas locais construindo uma ótima experiência para o brasileiro, uma tomada de decisão muito rápida, o que é muito importante quando você está num ambiente tão competitivo como o Brasil, e um atendimento ao cliente muito próximo. Falam a língua do cliente, estão acostumados a cuidar de brasileiro. Que também não é uma língua fácil. Que não é nenhuma língua fácil, exatamente. E, por outro lado, por serem locais, acabam tendo geralmente menos recurso, né? E um portfólio de produtos um pouco mais limitado. Né? Quando você está presente só numa jurisdição, te limita um pouco a sua capacidade de expandir seu portfólio de produtos. Por outro lado, no mundo aqui das globais, a gente tem o inverso. Muito recurso, bons portfólios de produtos muito robustos, porém uma capacidade de localização, de construir um produto pensado para o brasileiro que já não existe tanto. Né? Eles já estão mais distantes do consumidor aqui local. E assim, a mesma coisa, né? O atendimento ao cliente, tomada de decisão, tudo isso acaba sendo dificultado por essa distância do mercado local. Sim. Quando a gente construiu esses 2 mundos, né, esses 2 paralelos, a gente falou, acho que existe uma oportunidade aqui da gente se posicionar na intersecção desses 2 mundos. Né? Como que a gente consegue trazer uma excelência cripto global, que a gente sabe que a gente consegue oferecer muito bem lá fora, mas de uma forma customizada e desenhada para o mercado brasileiro. E quando eu falo mercado brasileiro, desde aquele trader mais experiente, que já está acostumado a fazer grandes volumes de negociação, está buscando as taxas mais eficientes, que por sinal tem a taxa mais eficiente hoje do mercado, é da OKX, assim como aquele cara que está buscando a primeira vez, fazer a primeira compra, entender um pouco mais do mercado e construir uma experiência para ele, que ele consiga se sentir familiarizado. E tudo isso suportado por um suporte ao cliente muito robusto. A gente já tem um time grande aqui de suporte ao cliente, 100% no Brasil, e a gente tem um tempo de resposta assim, muito, muito eficiente. Então, essa é um pouco da nossa visão estratégica e do mercado competitivo como um todo que a gente vê no Brasil e aonde que a gente está se posicionando nesses 2 mundos que eu mencionei. Eu lembro que há um tempo atrás, eu acho que foi... Agora eu não vou lembrar, mas acho que foi quando a gente estava no Rio de Janeiro, né, pro Web Summit. Você comentou muito dessa coisa de tropicalizar, né, os produtos da OKX. É um esforço que vocês têm hoje, né, dessa adaptação. Sem dúvida. A gente tem um head de produto no Brasil, um brasileiro aqui, que ajuda muito a gente a pensar em como encaixar grandes produtos que já existem globalmente para o brasileiro, que é a tropicalização, como você mencionou, assim como o desenvolvimento de uma experiência de produto criada do zero aqui para o Brasil. O brasileiro, no fim do dia, principalmente quando está ligado, qualquer coisa ligada ao mercado financeiro, a gente é muito, vamos dizer assim, mimado, né? A gente tem Pix aqui no Brasil, que é uma coisa, né, que funciona super bem. A gente não entende a vantagem que a gente tem em relação aos outros. Às vezes a gente take it for granted, assim, a gente tem grandes fintechs, grandes produtos, e o brasileiro já está mimado, ele já está acostumado, o que é ótimo pra gente. Então eu lembro que assim, quando a gente estava
antes da gente fazer o lançamento oficial, eu falei assim, cara, assim, eu não quero lançar se a gente não tiver o depósito Pix mais rápido do mercado. Que vai ser a primeira coisa vai que ser a vão primeira cobrar, coisa né? vai ser a primeira coisa que o brasileiro vai fazer. Ele quer ver o Pix funcionando. Se esse Pix demorar... Não existe mais você construir um produto hoje que demore 15 minutos para um Pix ser depositado. Então hoje a OKX tem o Pix mais rápido, podem verificar e fazem seu primeiro depósito. Pode cobrar, se não for, manda pra gente na rede social. É o Pix mais rápido do mercado. Foi uma das coisas que a gente, né, foi muito, muito importante assim pra gente. Mas eu tô dando um exemplo de uma das coisas que foram personalizadas e realmente criadas para o brasileiro. Uma experiência que lá fora não é normal. Você tem um Pix, você tem um depósito financeiro acontecendo em segundos. Aqui a gente teve que ter e a gente teve que desenvolver. Legal. E você estava comentando lá no início, né, da OKX, eu acho que é realmente a segunda maior, né, atualmente do mercado. Sim. E isso está muito ligado também à queda da então segunda maior, que é a FTX, FTX, né, que teve a falência em 2022. Como a OKX também trabalhou a oportunidade de mercado que surgiu com a queda da segunda maior corretora, mas quais lições também ficaram para a OKX, talvez, do que fazer ou de como fazer, né? Qual foram as lições desse episódio? Boa. Engraçado, em 2022, quando tudo isso aconteceu, muita gente acha que a OKX começou algumas das suas iniciativas de segurança logo depois desses acontecimentos. Mas é engraçado que não. Se eu não me engano, a primeira prova de reservas que a gente fez, que é uma prova de reservas, para quem não sabe, é a possibilidade dos seus usuários fazerem a verificação dos seus ativos diretamente na blockchain, né? Ou um relatório de prova de reservas, que garante que os assets dos usuários estão protegidos e não estão sendo feito nada de errado com esses assets. Se não me engano, foi em 2019, a primeira vez que a OKX fez. Faz tempo, mas na época ninguém ligou. Na época ninguém se preocupava com isso. Não era uma preocupação. Não era uma preocupação. Então, depois de todos esses grandes acontecimentos que a gente viu no mercado cripto, a gente entendeu que faria sentido a gente revisitar algumas das nossas iniciativas e deixá-las mais públicas e contar mais histórias sobre elas, de como que os usuários de fato poderiam ter mais confiança nessa indústria que perdeu muito a sua confiança depois desses acontecimentos. Né? E a gente faz parte dessa indústria. Como que nós todos podemos fazer melhor e deixar os usuários mais tranquilos? Então, um exemplo de uma das iniciativas que a gente faz globalmente, que é a prova de reservas mensal. Então, a gente já está na 18ª. Todo mês a gente faz uma emissão de relatório de prova de reservas. A cobertura é mais de 22 assets que a gente cobre, mais de 450 mil endereços on-chain que os usuários podem verificar diretamente. E os usuários que não quiserem fazer a verificação na nossa experiência, a gente tem um guia no nosso site para o usuário conseguir fazer a verificação dos próprios assets diretamente na blockchain. E isso não é uma iniciativa só que a OKX faz, e a gente gostaria muito que isso fosse uma tendência de mercado. Não sei se você acompanhou no Texas recentemente. Prova de reserva se tornou... eu vi. Tornou regulação. Né? Você precisa ter prova de reservas se você quiser servir os usuários do Texas. Bem pioneiro, inclusive. Bem pioneiro, inclusive. E então, eu acho que prova de reservas vai deixar de ser um diferencial e logo vai se tornar uma coisa um pouco mais exigida para esses players do mercado. Ainda em prova de reservas, uma coisa muito interessante, a gente não tinha um plano. Quando a gente estava vindo para o Brasil, a gente não tinha um plano de... A gente ia deixar a prova de reservas, já ia cobrir o mercado brasileiro, mas a gente não ia tropicalizar a experiência de você fazer a sua prova de reservas ainda. A gente rodou uma pesquisa no fim do ano passado, com o mercado brasileiro especificamente, antes da gente lançar. E os dados foram muito interessantes e mostrou uma maturidade do mercado brasileiro que a gente ainda não estava esperando, sendo muito transparente. Foi uma surpresa para vocês. Foi uma surpresa. 80% das pessoas disseram... Mais de 90% dos usuários cripto disseram que gostaria que suas corretoras tivessem mais iniciativas de segurança. Mais de 80% consideraram importante ou muito importante prova de reservas. Foram categóricos. Prova de reserva era uma coisa que eles consideravam importante ou muito importante. Quando a gente viu esses dados, a gente correu e falou, não, a experiência de prova de reservas global tem que estar aqui para o público brasileiro. E a gente está vendo que o público brasileiro está acessando, está fazendo verificação, o que chama muita atenção e a gente fica muito feliz de ver que essa solução de produto a gente vai continuar fazendo por tempo indeterminado. Todo mês a gente vai fazer a emissão do nosso relatório de prova de reservas. Legal. E você estava falando nisso de regulação, né? Que é também um tópico bem... Dá para fazer um podcast só sobre isso, né? Mas a gente teve, inclusive, hoje a gente está fazendo a gravação do podcast e a gente teve a divulgação do Banco Central agora há pouco de um comunicado dos próximos passos, né? Desse processo de regulação.
Como que a OKX está vendo esses avanços? Qual é a expectativa? E também qual a perspectiva de um player que é internacional e que vai ter que se adaptar a essa regra nacional, né? Para ter a licença também. Perfeito. E tudo mais. Acho que a primeira coisa, apesar de a gente ser um grande player internacional, já somos uma empresa 100% localizada. Temos instituição própria, instituição local, escritório, time, compliance, legal, já é um time bastante robusto aqui, então a gente vê isso com bons olhos no fim do dia. A gente acredita que hoje a nossa presença local se torna uma vantagem competitiva, principalmente em relação à regulação. A gente vai conseguir estar muito rápido se adequando a qualquer necessidade que venha, por exemplo, segregação patrimonial. Assim que esse martelo for batido, já ia ser a minha outra pergunta de segregação. Rapidamente a gente já está pronto para fazer o deployment dessa solução para o Brasil. Então a gente vê com muito bons olhos essa evolução. Acho que, de novo, vai ser uma vantagem competitiva. A nossa visão de longo prazo vai, nesse momento, nos ajudar muito a estar preparado e conseguir rapidamente se adaptar a qualquer necessidade que o Banco Central vai exigir. A gente acompanhou essa notícia agora do que soltou hoje no Banco Central. Para quem quiser ver, tá lá na Exame, mais detalhes, isso, tá tudo lá. Acessa a Exame e dá uma olhada. E de novo, acho que uma das coisas que a gente não estava esperando que a expectativa é que saia todo esse ano. Né? Sim. Não, acho que a gente tinha uma expectativa de um delay aí, até por alguns acontecimentos do Banco Central, mas a gente vê bons olhos, vai acelerar, vai ter mais uma consulta pública, se eu não estou enganado, vai ter um esforço grande em cima da regularização das stablecoins, de como que isso afeta o mercado de câmbio, e também a parte de alguma das VASPs aí, se elas vão poder se comportar ou não a participarem do mercado de câmbio, vamos dizer assim. De novo, não muda nada no curto prazo na nossa estratégia. Acho que a gente já está fazendo todo o processo muito próximo dos reguladores. Uma das coisas que a gente fez, que acho que vale comentar aqui, foi a gente se juntou à Bcrypto esse ano, como fazendo parte do board da Bcrypto. Então a gente está muito próximo dos reguladores, dessa história, dessa frente de autorregulação das exchanges no Brasil. E a gente participou da primeira consulta pública, já via a Bcrypto também. Então a gente pretende continuar exatamente esse processo que a gente está fazendo. A gente quer continuar ajudando o mercado a se desenvolver e a gente entende que estando próximo dos reguladores aqui do Brasil, esse vai ser um passo muito importante. E você acredita que sai até o final desse ano? Foi o que fez parecer esse parecer de hoje, né? Também fiquei com essa impressão. Foi a minha leitura. Talvez tenha lido alguma coisa ali que foi uma interpretação. Eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida que eles falaram propostas até o fim de 24. Aí eu fiquei, será que já é o definido? Ou... Eu interpretei como sim. Mas, de novo, é uma diferença marginal. Não altera muito. Não altera muito o nosso planejamento de curto, médio e nem de longo prazo. A gente está ansioso aí para ter esse framework mais definido pelo Banco Central e a gente está pronto. Perfeito. E aí, você já falou de segregação, mas sempre gosto de bater nessa tecla. Acho que todas as vezes que eu te entrevistei, acho que todas eu perguntei de segregação. Mas é uma coisa que eu acho relevante falar, até porque é uma herança também da FTX, né? E é realmente uma coisa comprovada. Se fizesse segregação, não teria acontecido o que aconteceu. Hoje a OKX faz segregação, não faz um tipo de segregação, não necessariamente, enfim. Como que é essa relação de vocês com a segregação, né, patrimonial? Hoje a gente opera de uma forma muito parecida com as outras corretoras que já operam no Brasil, né? Então, conta Omnibus aqui financeira, a segregação em nível de endereço on-chain, mas não existe essa segregação como o Banco Central provavelmente virá a exigir. De qualquer forma, já existe um esforço grande dentro da OKX para se adequar a diferentes exigências de diferentes jurisdições que a gente opera. Uma delas, então, segregação já está presente nas nossas conversas internas globalmente. Então, de novo, é algo que vai ser muito fácil para a gente fazer esse ajuste assim que for necessário para a regulação local. E você estava comentando essas conversas internas, né? Tem algumas coisas que você traz e fala, olha, no Brasil a gente já faz desse jeito, hein? Dá para vocês pegarem para ir desenvolvendo aí. Tem também além da tropicalização, talvez exportar um pouco também do que tem aqui no Brasil, dessas práticas, ou até tecnologias, Pix, essas coisas. Como que é essas conversas? Sem dúvida. Eu acho que algumas coisas que o Brasil tem chamado muita atenção e a gente está exportando. Né? Primeira coisa, a nossa capacidade de integração Fiat aqui, né? Como você disse, o Pix, como eu estava dando os exemplos até agora há pouco.
realmente é uma coisa muito interessante do Brasil e todo mundo quer saber mais sobre o Pix, como que funciona, como que vocês conseguem, é tudo muito rápido, não quebra. A gente usa aqui o BTG como parceiro para fazer essa rampa para a gente, tem funcionado super, super bem. Além disso, uma das coisas que vem chamando muita atenção, aí é muito mais de adoção, mas é a adoção dos brasileiros dentro da carteira Web3 da OKEx. A gente não fez um push para fazer, porque como que funciona, né? Se você baixa o aplicativo da OKEx, abre sua conta, você vai apertar um botão lá em cima e você consegue transformar a sua experiência numa experiência Web3. Você migra para uma carteira Web3, onde você tem acesso a mais de 90 mainnets, networks, 10 mil aplicações, como eu já disse. E a gente nunca fez esse push. A gente não estava esperando que os usuários fossem organicamente, de forma tão forte, migrarem para a Web3 e começarem a fazer a própria custódia, acessarem as networks tão fácil. E isso vem acontecendo. Isso é uma coisa que está chamando atenção globalmente. E um dado muito interessante é que essa questão, e eu sempre falo essa palavra errada, da interoperabilidade. Interoperabilidade. É uma desgraça. É uma desgraça essa palavra, eu odeio. Muito interessante também aqui no Brasil. Isso aí dando um dado mais OKEx, 94% dos usuários que fazem algum tipo de transação em Web3 usam mais de uma mainnet. Então essa questão da interoperabilidade é muito importante. E por isso que a nossa Web3 acaba sendo um grande destaque. E a gente está vendo uma resposta muito positiva do Brasil. Além disso, eu acho que a gente vê 2 grandes polos no Brasil, bastante usuário retail, né? Então, bastante usuário iniciante fazendo suas primeiras compras, a gente percebe isso pelo comportamento, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente fez os anúncios, que a gente cortou realmente nossas taxas aqui no Brasil, trouxe uma taxa extremamente agressiva para trazer o usuário que negocia maiores volumes, a gente viu esses 2 polos muito fortes. Então, menos usuários que vão e voltam entre operações mais complexas. Esse meio do caminho. Meio do caminho, mas muito polarizado. Porque, acho que quando eu fico contando todas as nossas iniciativas, Web3 e tudo mais, eu imagino que deve ter gente assistindo que deve falar, nossa, cara, esse aplicativo da OKEx deve ser super complicado. E a gente não é. A gente tenta fazer uma experiência super simples, né? A gente, apesar delas serem super interligadas, então se você quiser sair de uma experiência simples para ir para uma experiência de negociação mais robusta, até plugar numa Web3 e fazer custódia própria, os links aqui são claros e intuitivos. Mas essas iniciativas moram quase que separadas dentro de uma mesma aplicação. Entendi. Então, o usuário que quer fazer, que está no começo, ele vai ter uma experiência muito, muito simples de compra e venda. O nosso earn também já vai estar super simples ali, bem explicado. Se você quiser ir para uma negociação no order book e fazer negociações mais robustas, já é uma outra frente, um outro botão que você precisa apertar ali e transformar seu aplicativo num aplicativo que a gente chama de avançado. E aí sim, o Web3 é a mesma coisa. Então, existem links, mas essas iniciativas moram de forma muito separada. Então, essas são algumas das coisas que têm chamado a atenção no Brasil. Polarização, Pix, Web3. Saindo um pouquinho da OKEx e indo um pouquinho mais para mercado, né? Que é sempre complexo também de falar. Claro. Mas um movimento que me chama muita atenção e que eu acho que é o que marca talvez a história, né, do mercado cripto, mas que ganhou muita força esse ano é essa institucionalização do mercado, mas também no sentido de a gente ter cada vez mais investidores institucionais interessados nesse mercado, né? Como que você vê todo esse movimento? A OKEx, ela sentiu isso no prático? Olha, estamos com mais investidores institucionais aqui, ou esses investidores ainda preferem os canais mais tradicionais, né? Como que tem sido essa experiência também? Boa. Bom, eu acho que essa parte dos institucionais estarem chegando nesse mercado é extremamente animador. De fato, eles estão aqui, principalmente depois das ETFs nos Estados Unidos, né? Não sei se você viu, agora saiu, acho que semana passada, o 13F da SEC. Chegaram já. A quantidade de banco, né? Não, assim, agora já tem hedge fund, já tem consultorias financeiras, já tem fundos de pensão com exposição. Se tornou a ETF, né, com maior adoção da história. Né? Não sei quantas vezes mais adoção do que a média de novas ETFs que são lançadas. Então, acho que a gente já não precisa mais falar tanto em futuro. Vão vir, não vão vir. Estão aqui. Na OKEx a gente viu, sim, um aumento de procura de investidores institucionais querendo abrir suas contas. Acredito que não é que eles acabam se diferenciando um pouco. Os institucionais que vêm atrás de empresas como a OKEx, eles estão buscando mais liquidez, mais capacidade de negociação, diferente do que só uma simples exposição. Acho que se você quer só uma simples exposição, acaba sendo um pouco mais fácil você ter uma exposição via ETF, por exemplo. Mas se você quer acabar tendo um volume maior de negociação,
exchanges como a OKEx podem servir melhor. Mas está chamando muita atenção e acho que isso conecta muito com o prognóstico de mercado que a gente vê nesse momento, né? Esse mercado, os institucionais chegando não, já estão aqui. Mês de abril saiu a leitura da taxa de juros americana um pouco mais controlada. Uhum. Tivemos recentemente o Halving. Acho que tudo vem se formando para uma perna de mercado que pode ser muito interessante no curto, médio prazo. Claro que eu sempre falo que no curto, médio prazo nada importa. A gente não se preocupa com o curto, médio prazo, a gente está construindo algo para o longo, mas realmente é muito animador aí, acho que essas próximas movimentações do mercado, principalmente do Bitcoin. Você falou do Bitcoin, eu não vou te perguntar de preço, que eu sei que esse é sempre o medo de qualquer entrevistado de cripto, é perguntar de preço de Bitcoin. Mas até que ponto... Porque assim, tem várias previsões, né, de até onde o Bitcoin pode chegar. Tem gente que fala que até 2030 vai valer 1 milhão e tudo mais. Até que ponto esse crescimento e essa valorização e essa demanda, ela é pro Bitcoin, só pro Bitcoin? E até que ponto ela também abrange outras criptomoedas, né? Será que tem esse espaço? Como que é a dinâmica, né, do mercado também? Boa. Aí sendo uma visão um pouco mais Guilherme, menos OKEx, eu acho que o Bitcoin como um asset, para mim o Bitcoin é o melhor asset da história da humanidade, né? Então a gente precisa separar o Bitcoin às vezes do restante de cripto. Claro que existe um driver, existe uma correlação muito forte no preço do Bitcoin e o preço das altcoins. Mas eu acho que cada vez menos essa correlação vai existir. Eu acho que o Bitcoin tende a ser um asset que vai ser across, não só para quem está mais plugado no mundo Web3, mas para quem está de fato querendo uma reserva de valor como muito parecido com o que vê no ouro e em outros assets reais, vamos dizer assim. Sim. Porém, eu acho que a gente tem um bom tempo ainda de mercado com essa correlação ainda acontecendo, tá? Então, ela tem uma tendência de diminuição na correlação, mas ela por muito tempo vai se manter, ela vai existir pela essência do Bitcoin, de como ele nasceu, está presente nas corretoras que também estão presentes outros criptoativos. Então, acho que a gente deve ver essa correlação acontecendo por muito tempo, mas por cada ano que passa, ela vai ser um pouco menor. Perfeito. E ainda nessas consequências da institucionalização, eu lembro que lá atrás, em janeiro, né, 4 meses atrás, quando se falava sobre essa aprovação dos ETFs, tinham alguns analistas que falavam que, olha, isso pode prejudicar um pouco as corretoras porque você está dando um novo acesso de investimento e que pode ser preferível para vários investidores. Você acha que isso aconteceu? A institucionalização ela também pode prejudicar um pouco as corretoras ou foi uma previsão que no fim foi meio furada, no fim das contas? Olha, João, na minha opinião, as ETFs abriram um canal para quem não poderia acessar facilmente os canais existentes. Entendi. Então, eu acho que essa parte da institucionalização via ETF foi muito importante para o mercado como um todo. Eu não acho, a gente não tem visto uma canibalização entre ETFs e corretoras nesse momento. Pode ser que venha a existir, mas não é algo que a gente está vendo. Então, assim, esse forecast até então não se comprovou, na minha opinião. Pode ser que isso venha a ser algo mais relevante no futuro, mas não é uma coisa que a gente se preocupa no curto prazo. Porque uma das coisas que a gente consegue oferecer muito bem é para a pessoa que quer negociar com uma certa agilidade os seus atos, o próprio Bitcoin. Então, a nossa capacidade de liquidez acaba sendo muito superior ao que você consegue observar, às vezes, em outras formas de ganhar exposição a esse ativo. E, além disso, toda a nossa conexão Web3 com outras frentes, com outras formas de você negociar outros assets e tudo mais. Então, eu diria que até então, nenhum sinal de canibalização de mercado ETF com as exchanges. Talvez o desafio para as exchanges seja mais atrair esse público que está entrando agora pelos ETFs. Eu acho que isso pode vir a acontecer para alguns, não para todos, porque eu acho que algumas instituições mais tradicionais elas não vão se movimentar. Mas sim, acho que essas pessoas que vão ganhar sua primeira exposição via ETFs, porque o seu assessor de investimento está dizendo, eu acho que a partir do momento que ele conseguir, acho que vai ser um momento importante dele começar a ganhar exposição, ele tem interesse, ele aprender e aí ele vê todo essa oportunidade que esse mercado tem. Essas pessoas elas estão ainda paradas, né? Elas não estão se movimentando. Esses assessores vão dar esse gatilho nelas, assim como os bancos oferecendo criptoativos pela primeira vez para os usuários fazem o mesmo papel. Fazem a porta de entrada, mas a partir do momento que você quiser ter uma experiência mais robusta, mais negociação e potencialmente acesso a outras soluções Web3,
aí sim eu acho que as exchanges vão fazer mais sentido. Entendi. Essa pergunta aqui vai parecer talvez uma viagem, mas acho que no fim ela vai fazer sentido, tá? Você comentou que você trabalhava no Facebook, né? Uhum. E o mercado de internet, esse Web 2, ele teve um início bastante parecido com o início do mercado cripto, né? Sim. E a gente teve a bolha.com, uma seleção natural dessas comparações, mas enfim, até que restaram poucas empresas hoje, essas grandes de tecnologia, né? Você acha que o mercado cripto ele também caminha para isso? Ou aquela filosofia, né, aquele ethos descentralizado também é uma barreirazinha, talvez, para a gente terminar, né, aquele mercado maduro com 4, 5 grandes empresas que meio que não dominam, mas que tem a relevância do mercado tá nelas. Você acha que a gente caminha para isso hoje? Eu acho que a gente caminha para um momento onde apenas grandes projetos robustos, com boas utilidades, vão sobreviver. Eu acho que a gente caminha para isso sim. Eu não acho que vai ser uma concentração tão forte quanto o que a gente viu na Web 2. Porque, pelas características das empresas, pelas características dos projetos, que são muito diferentes às vezes. Elas não necessariamente moram dentro da mesmo escopo. Então, eu acho que tem uma maior diversidade de projetos, de tipos de projetos. Então, eu acho que não vai ser essa concentração que a gente observou na Web 2, mas acho que sim, a gente já passou por um ciclo de bastante empresa, muitos projetos ficando pelo caminho, mas acho que a gente vai ainda acabar, em algum momento, quando isso tudo se estabilizar, vai ter um volume bem menor de projetos aí vivos mas bons projetos sobrevivendo. Que é também, no fim, quase aquele princípio básico de economia, né? Não tem recurso para todo mundo, não tem cliente para todo mundo, vai ter que reduzir. Exato. Acho que a especulação ela acaba diminuindo no longo prazo, e daí bons projetos, boas utilidades sobrevivem, e esses sim vão ter grandes sucessos. Né, vão estar com seus market caps enormes. Perfeito. Tem um tema aqui no podcast que a gente fala bastante, que é Estados Unidos e cripto, mas eu queria fugir um pouquinho desse tradicional, porque a OKEx ela tem uma origem de atuação na Ásia, né? Sim. Que é uma realidade completamente diferente Completamente dos Estados Unidos. Como que tem sido a adoção de cripto lá na Ásia? E eu queria perguntar especificamente lá na China, né? Que eu sei que não é exatamente o escopo do OKEx, mas enfim, porque a gente teve alguns avanços, principalmente em Hong Kong, agora em cripto lá. E aí começou, né? O pessoal de cripto adora, né, essas confabulações de que talvez a China poderia voltar a aceitar cripto. Como que tá também essa avaliação do OKEx da situação do mercado na Ásia, né? Boa. Perfeito. Nossa forte presença é na Ásia. A gente tem 2 grandes escritórios. Um deles fica em Singapura e outro fica na costa oeste americana, ali em San José, na Califórnia. Acabam tendo... É muito engraçado você ver o dia a dia desses escritórios, a diferença, né? Um âmbito muito mais regulatório, conversas de desenvolvimento, a gente estudando as jurisdições, onde a gente vai fazer a implementação, onde a gente não vai. E um outro um pouco mais agressivo, cripto hardcore mesmo, lá na Ásia, né? Que de fato é um mercado muito mais hardcore assim, em cripto, né? É um mercado que respira cripto, muito diferente de tudo que a gente vê aqui aqui nas Américas ou na própria Europa também. Em relação à China propriamente, eu acho que eu não consigo adicionar muitos pontos, João, mas de fato essas ETFs agora em Hong Kong foram um passo muito importante, muito interessante. Acho que vale a pena a gente ficar de olho nos próximos episódios. A gente está próximo, a gente tem um escritório em Hong Kong, um escritório bem menor, mas tem. Então a gente está acompanhando aí e de fato esses desenvolvimentos, mas até então, Ásia, não China, na prestação de serviço. Que ainda acaba sendo um problema, né? Porque você tá na Ásia, mas não tá na China, China é igual você tá na América Latina e não tá no Brasil, né? Assim. A China, no fim do dia, é um mercado que deve ser imenso, né? Então, você imagina que, não só no mundo cripto, acho que para várias iniciativas, vários mercados, a China chama muita atenção. E a dificuldade de você prestar serviço lá acaba sendo sempre um fator que nos deixa com essa curiosidade do que poderia ser a Ásia, com a China participando de tudo. Mas, de fato, isso não muda a importância da Ásia, menos China, para esse mercado como um todo. É um mercado muito interessante. É absurda assim, a velocidade no âmbito cripto, que vem os grandes desenvolvimentos vêm da Ásia no fim do dia. Então, chama muita atenção e vamos acompanhar agora esses próximos capítulos. Mas a aprovação da ETF em Hong Kong foi, de fato, um passo muito interessante aí para essa região como um todo. Legal. Nath, sempre importante que acho que aqui no Brasil a gente olha muito pouco para o mercado cripto da Ásia, né? E
como você disse, é extremamente relevante. Os maiores players, né, são... Acho que a gente tem um grande player, que é o player americano, a Coinbase, mas os maiores players, eles têm suas raízes na Ásia, né? Mas no fim do dia, agora a Ásia presta muito mais atenção aqui também, né? Então, a própria OKEx está com esse esforço local de construir um time, a gente está com essa autonomia, essa velocidade de tomada de decisão aqui no Brasil, mostra também muito essa atenção que a Ásia vem prestando aqui para esse lado do mundo. Legal. A gente está chegando quase no fim do podcast. Eu queria só fazer uma última pergunta para você. Toda empresa sempre tem aquela meta, né? No fim do ano a gente quer estar desse jeito. É claro que eu sei que não dá para revelar número ou algum lançamento, mas qual é a visão de vocês para esse aniversário de um ano do OKEx no Brasil, né? Em que pé que vocês querem estar, que vai ser em novembro, né? Esse um ano, né? Sim. Qual que é a expectativa, né? Da situação de vocês? OKEx até então, focamos muito em infraestrutura. Convido vocês a experimentarem nosso produto. Inclusive, R$50 em Bitcoin para quem fazer a primeira negociação lá na nossa OKEx, seguindo os primeiros passos lá e as exigências. Mas, assim, a gente está muito pronto sobre a ótica de infraestrutura. Temos um atendimento ao cliente robusto, um produto que, particularmente, a gente está recebendo muito bons feedbacks sobre a questão de experiência de usuário. A nossa liquidez com pares globais, USDT e USDC, imbatível no mercado brasileiro. Já é imbatível, temos a melhor. Estamos melhorando muito a liquidez com pares BRL. Esse é um ponto de desenvolvimento. Taxas também as melhores do mercado. E se não me engano, você foi a primeira pessoa que me perguntou qual que seria, na primeira vez que a gente conversou, como que seria a nossa presença de taxas. Eu não tinha informação. Agora verdade. A gente está com as melhores taxas do mercado. Eu não me perguntando exatamente disso, lá atrás, em novembro. Sua memória está melhor que a minha. Eu já... Então, a infraestrutura está aqui. Agora a gente precisa de fato contar para as pessoas, né? Tipo assim, pessoal, a OKEx está aqui, teste nosso produto, né? Se você entender que não é para você, não tem problema nenhum, mas a gente acredita muito que tem uma grande chance de ser o produto que você estava esperando para começar a negociar cripto. Então agora a gente tem um esforço de marketing que a gente vai fazer no Brasil. E convido todo mundo a assistir o Grande Prêmio de Mônaco. Vamos ter bons anúncios ali, bastante focado no Brasil, o que vai mostrar um pouco mais a importância do Brasil para a OKEx. O Grande Prêmio de Mônaco vai ser o primeiro grande esforço que a gente vai começar a contar uma história mais focada para o Brasil. Portanto, se as nossas planos de marketing, que a gente vai começar a trazer agora mais especificamente para o Brasil, se concretizarem, a gente precisa ser o player que mais cresce no Brasil. Eu não tenho um número, eu não vou te dar um número exato de crescimento, aonde a gente quer chegar, mas desde agora, desse mês, em maio, fim de maio, até o fim desse ano, precisamos ser o player que mais cresce no Brasil. É esse o nosso objetivo. E acho que a gente desafio fácil. Né? Um desafio não é fácil. Eu não vou ser o maior, porque o legacy de outros players continua sendo. Mas nesse momento eu preciso ser o que mais cresce. Mas eu segurei muito a ansiedade do time global, para a gente não crescer sem estar pronto. Agora eu acho que a gente está pronto. Agora a gente tem um produto robusto para atender como o mercado brasileiro merece. E o que a gente precisa fazer agora é contar essa história e trazer os brasileiros para dentro, para eles experimentarem nosso produto. Perfeito. Então, novembro ele vai voltar para dizer se deu certo ou não. Vou contar. Boa. É isso, gente. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Queria muito agradecer, Guilherme, pela presença. Foi um papo muito, muito legal. Obrigadão, viu? Imagina, João. Você aí está com a gente desde o lançamento. Eu agradeço muito todas as coberturas de você aí da Exame. E conta com a gente. Sempre que a gente puder conversar de cripto aí, bater esse papo, pode chamar que a gente volta. Pode deixar. Jornalista deu essa liberdade, a gente vai fundo. Boa. É isso, gente. Muito obrigado. Para quem quiser continuar acompanhando tudo sobre o futuro do dinheiro, é só seguir aqui. A gente está toda semana. Também segue a gente nas nossas redes sociais e lá no site da Exame, todo dia com a cobertura completa do mercado cripto. Até a próxima!